Então, vamos adiante, pessoal. Podemos ir adiante, pessoal. Deixa eu abrir mais meu quadro branco. Podemos? Então, vamos lá. Vamos passar para o próximo exemplo. Olha, não avança isso. Vamos para o exemplo de número 2. Qualquer coisa vocês vão se manifestando, pessoal. Aqui a gente quer determinar as equações paramétricas da reta. Só para lembrar, a equação paramétrica da reta é aquela que escreve a reta nesse formato. Essa é a chamada paramétrica, tá? Então, pessoal, eu tenho que, independente do formato, saber o significado dos termos que estão ali apresentados. Só um pouquinho que me perguntaram outra coisa. Desculpe, gente. O Andrei está me lembrando que falta a questão anterior. Então, deixa eu apagar isso aqui. Obrigada, Andrei, não me lembrei da questão B. Calcule a área do paralelogramo. Então, área de um paralelogramo. Paralelogramo, a gente pode pensá-lo determinado por dois vetores, imaginando que dois vetores são os seus lados. Por exemplo, eu vou chamar esse de U e esse de V. Essa é uma aplicação importante do produto vetorial. Se observa que a área pode ser obtida pelo módulo do vetor produto vetorial. Então, a gente acha o vetor produto vetorial, o módulo desse vetor nos conduz à área, tá? Então, a gente vai ter que achar o vetor U, a gente vai ter que achar o vetor V, daí o vetor U é BC menos AC, o V é AB mais 2CA. Eu vou dar um tempinho para vocês me passarem esse vetor, e aí a gente vai tentar achar o produto vetorial entre eles. Tá, pessoal? Então, essa é a teoria que eu sempre enfatizo, que se o aluno não souber, ele não avança nos exercícios. Então, tem que saber, tem que ter embasamento teórico, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês encontrarem, tá? Eu sei que tem mais gente aqui, já vi o Ismael, o Lucas, Castro. Então, fiquem à vontade, vamos trabalhando juntos e eu fico aguardando. Enquanto isso, eu vou pegar meu chimarrão.
vocês também podem ir conversando entre si, pessoal. Tá? Então, alguém já achou o vetor U? Vamos lá, alguém já achou o V? Alguém pode me passando. Vitor está digitando. O vetor U para o Vitor é -4, -6 e 8. Vamos ver, pessoal, se todo mundo concorda. Andrei deu igual. E o V. Não está aparecendo a mensagem dos colegas. Ai, 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 não sei. Por que que não aparecem as mensagens dos colegas? Ninguém está enxergando a mensagem dos colegas, gente? Vamos aqui, ó. Se vocês por acaso... Ah, tá, o Vitor está dizendo que aparece normal. É, porque... Nunca tinha me acontecido antes, porque a tela é compartilhada. 50-7. Não sei, André, te dizer, porque para os demais está aparecendo normal, ó, para o Vitor, Ismael, Emanuela. Bom, mas deixa eu dizer, se alguém aí quiser falar, é só ali em cima na tela, tem um homenzinho, lá em cima na barra, tem um homenzinho com o braço levantado. E aí, vocês podem pedir. A Emanuela está dizendo que alguém abriu um bate-papo privado. Se alguém abre um bate-papo privado, ele só é ele entre mim, no caso, né, o host, e o participante. Pode ser que seja isso. Apertou ali no bate-papo privado. Tenta ver isso. Bom, vamos indo, gente, tá? Então, se alguém quiser a palavra, aciona aquele botãozinho, aparece para mim essa solicitação e eu libero o microfone. Deixa-me ver, o Vitor já deu a resposta. Vamos ver se todo mundo concorda com 42, o produto 12,30. Tá? Então, isso é um vetor. É importante saber que o nome já diz, produto vetorial. Ele leva um vetor. Produto escalar, leva um escalar. Então, a área, na verdade, é o módulo desse vetor. Então, vai ser raiz quadrada de 42 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais 30 ao quadrado, que deverá resultar naquele número que aparece como resposta, 2.808 unidades de área. Isso aí. Tá, pessoal? Vamos ver se está tudo ok.
Certo, gente? Tudo bem? Tudo bem, gente? Vou aguardar uns minutinhos para a gente ir adiante. Vamos adiante? Então, passando para o número 2. O número 2. Como eu estava começando a falar, equações paramétricas, pessoal. A equação paramétrica, ela é escrita nesses termos, não é? E independente do formato que a reta venha para nós, a gente precisa entender o significado das letras e onde estão as informações fundamentais da reta. As fundamentais seriam esse A, esse B e esse C, que são as coordenadas do vetor-diretor, aquele vetor na mesma direção da reta. Muito bem. Nos apresentar, então, nos pede uma reta paralela a essa aqui, que eu vou colocar desse jeito, para ficar bem parecida. Ó, eu botei o X pela frente, para poder olhar bem e comparar. Ó, então, ó, quando o aluno está desatento, ele olha para essa reta e diz: o vetor diretor dessa reta é 4, 6 e 3, porque ele está comparando com a anterior, que me diz para os denominadores. Mas observe, sempre em matemática que vocês vão extrair informações a partir do processo comparativo, comparando, os elementos a serem comparados precisam estar escritos do mesmo jeito. Que significa que as variáveis aqui, ó, que representam os pontos da reta, obrigatoriamente são positivas e tem coeficiente 1. Na frente do x é 1, na frente do y é 1, na frente do z é 1. O que não acontece aqui. Então, o que eu vou fazer? Para poder comparar, eu vou ter que fazê-las escritas do mesmo jeito. Então, eu vou ter que multiplicar esse x por menos 1 para torná-lo positivo. E ao fazer isso, numa divisão, eu preciso fazer em todos os seus termos, numerador e denominador. Porque senão eu estarei alterando a razão, essa divisão. Tá? Aqui eu tenho que tirar esse 3 daqui. Eu vou ter que dividir isso aqui por 3, isso aqui por 3 e isso aqui por 3. Para poder fazer o processo comparativo. E aqui, isso aqui por menos 1, e aí isso aqui por menos 1, e isso aqui por menos 1. Tá? Aí a equação fica x menos 2 sobre menos 4, y, mais 2 terços sobre 2 e z menos 4 sobre menos 3. Isso agora me permite encontrar o vetor diretor dessa reta. 4, 2 e menos 3. Lembro a vocês que o vetor diretor é qualquer vetor. Se alguém quiser pegar um menos 2, 1 e menos 3 meios, ou menos 8, 4 e menos 6, ok. Basta que seja paralelo a esse vetor aí. Então, vocês têm o vetor, agora, vocês têm o ponto, e aí me parece que esse gabarito tem um probleminha,
Parece que ele tem um errinho. Então, vamos ver a resposta de vocês. Vocês têm o vetor diretor da reta. Vocês têm a outra informação que precisa, o ponto da reta. Agora, vocês podem escrever a equação paramétrica. Desculpe, eu falei antes que essa aqui era paramétrica, essa aqui é a equação, a gente chama de equações simétricas. Mas o problema está pedindo a resposta nas paramétricas. Então, vou dar um tempinho para vocês acharem. E aí, meu povo, subir a folha de exercícios, posso, desculpem. Deixa eu abrir mais. É que eu abro tanto o quadro para ficar claro. Certo, pessoal? Vamos ver, alguns já estão respondendo. A paramétrica, que é a solicitada, então o x é igual ao ponto mais o vetor vezes t, menos 4t. Aí o y é o ponto, que é 0, mais 2t. E aí as cotas dos pontos que compõem esta reta serão obtidas a partir do 3 menos 3t. Então, essa é a resposta correta. Eu pediria que vocês arrumassem no gabarito dessa lista, pessoal.
que não está correto, tá? Ok? Então, só retomando a reta, pessoal. A gente precisa conhecer o ponto da reta e um vetor na mesma direção da reta. Vamos supor que o professor peça ainda para vocês construírem um gráfico da reta, tá? A gente tem dois jeitos de calcular. Vocês já têm um ponto, basta que calculem outro ponto, substituindo o parâmetro t por um valor qualquer, que pode ser 1. Vamos supor, se for 1, eu acho um outro ponto B. Então, vai ficar menos 2 menos 4, menos 6. 2 vezes 1, 2. 3 menos 3, 0. Então, vocês marcariam esses dois pontos no sistema de eixos, ligariam esses pontos, vocês teriam a equação da reta. Um outro jeito, que tem a ver como tudo isso foi construído, é marcar o ponto, marcar o vetor diretor e aí construir uma reta. Ai, ai, ai. Deixa eu mostrar. Sempre que eu clico aqui, ó, mais ou menos assim, pessoal. Tá? Eu vou marcar o ponto A, que é menos 2, 0 e 3. Menos 2 para x, vamos supor aqui. 0 e 3. 1, 2, 3. É como se o ponto, então, fosse aqui, ó. Menos 2, 0 e 3. E o vetor diretor, ele é menos 4x, menos 4x, seria um vetor aqui. Menos 4i, desculpe, menos 4i. Mais 2j, mais ou menos por aqui. E menos 3k. Vamos fazer 1, 2, 3. Esse vetor seria aqui. Então, o vetor diretor tem origem no primeiro e extremidade no último. Então, a reta deveria passar por esse ponto sendo paralela ao vetor. Então, ela seria uma reta mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Esse é um jeito. Ou vocês marcariam o ponto A e o ponto B, que eu já me esqueci que é menos 6, 2, ou marcariam o ponto B, que seria menos 6, 2 e 0. Menos 6 daria aqui assim, 2 daria aqui assim. 6 não, menos. Esse aqui é menos 4, menos 6, 2. Teria que dar aqui, minha gente. Se o x é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, o ponto B ia ficar aqui assim, ó. Talvez o meu vetor ali eu trouxe ele, ó, paralelo. Aqui com essa caneta tá meio complicado, mas seria algo assim, ó, pessoal. O vetor diretor aqui numa reta paralela. Mais ou menos assim, tá? Mas só para vocês saberem como se faz, vamos que peçam na prova de vocês que façam o gráfico da tal reta. Perguntas, pessoal? Perguntas?
Qual seria a pergunta, então? Vamos lá. Mais algum problema, alguma questão da reta que vocês queiram fazer? Porque o próximo exemplo fala em plano. Tá? Então, sempre eu preciso saber um vetor na mesma direção da reta e um ponto. Tá? Já no plano, pessoal, que é a questão trazida, no tempo tem alguém digitando, André, tudo bem? Posso ir adiante? Tá. Entrar na questão 3, fala em plano, pessoal. Aí, o que eu preciso? Para determinar um plano, eu preciso conhecer um ponto, que eu vou chamar de A, e um vetor normal, um vetor que tem que ser perpendicular ao plano. Então, essa é a teoria básica, pessoal. Sem isso, não se avança. Muito bem. Então, vamos ver o que o problema me dá. Ele me dá 2 pontos. Sempre que vocês tiverem 2 pontos de um plano, pense, tem um vetor. Porque vocês podem fazer usando a regrinha extremidade menos origem. Tem 2 pontos, tem um vetor. Esse plano é paralelo a uma outra reta. Por isso que eu acho sempre bom fazer o desenho. Essa reta, por sua vez, tem o seu vetor diretor, que é o vetor na mesma direção da reta. No momento que eu tenho 2 vetores, este e este, você sabe que o vetor é livre, ó, eu vou poder colocá-lo onde quiser, mantendo suas características. Eu vou trazê-lo para cá, só para vocês entenderem o raciocínio. No momento que eu tenho 2 vetores, ó, se eu fizer um produto vetorial entre eles, obrigatoriamente, isso é da definição de produto vetorial, eu encontro um vetor perpendicular a ambos. Perpendicular aos 2 vetores. E ao ser perpendicular aos vetores, será perpendicular ao plano. Então, essa é a manha, pessoal. Tá? Certo? Então, vamos pensar. Eu quero que vocês me achem o tal vetor AB, que é esse que passa pelos 2 pontos. E eu quero que vocês me achem esse vetor V aqui, que é o vetor diretor da reta. Com essas, o vetor normal. Eu vou dar um tempinho para vocês me darem essas respostas. Dá um tempinho aí, pessoal.
Vitor, menos 4, não, menos 4, peraí. O vetor normal é menos 4. Peraí, pessoal. Vamos ver, vamos com calma, não está fechando aqui com o vetor AB, ok, 202. 202. O vetor normal, agora que eu quero ver, o vetor normal, a essa reta, eu vou colocar a reta aqui no cantinho. A reta é x igual a menos 2, y sobre 2 igual a z menos 3 sobre menos 3. Vejam que esse x, ele não está escrito junto com as outras razões. E é por uma razão muito simples. O denominador dele é zero. Certo? Provavelmente, se eu fosse escrever esse na forma paramétrica, seria menos 2 mais 0t. Então, passa o menos 2 para cá, ficaria x mais 2 sobre 0. Não dá, jamais eu posso ter um denominador nulo. Por essa razão, ele está sozinho. Então, quando ele estiver assim sozinho, a gente já sabe por que ele está sozinho. Porque o denominador seria zero, caso ele fosse escrito daquele mesmo modelo. Então, esse é o vetor V, pessoal. Tá? O vetor AB, que para quem está perguntando, é o vetor B menos A, visto que a gente tem 2 pontos no plano. Nós temos o ponto A e o ponto B, conforme o meu desenho. No momento que eu tenho 2 pontos, sempre já posso pensar, tenho um vetor. Basta fazer B menos A. Tá? Certo, gente? E aí, fazendo o produto vetorial, AB vetorial V, AB vetorial V, eu acho o vetor normal, tá? Porque eu preciso de um vetor perpendicular. Por isso que eu tenho que achar o vetor normal, que é o vetor produto vetorial. Isso, Andrei. Menos 4, 6 e 4. Tá? Como vetor normal, até vou mudar a cor da caneta. Como vetor normal, eu posso escrever o plano menos 4x mais 6y mais 4z mais d igual a 0. Então, agora basta que eu substitua
aqui no lugar do x do yz, um ponto desse plano, que pode ser o A, mas que pode ser o B. Então, eu quero mais uma vez insistir, pessoal, esse x, esse y e esse z representam pontos do plano. Então, se vocês têm um ponto, vocês podem jogar ali, porque ali é o lugar a ele reservado. Na verdade, Vitor, a tua pergunta é para fechar com o gabarito, não importa, certo? Porque são tudo respostas equivalentes. Essa equação que nós estamos encontrando vai ser exatamente igual àquela, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, alguém deve ter encontrado o D menos 16. Então, ficou menos 4x mais 6y mais 4z menos 16 igual a 0. Tá? Pode ter sido essa uma resposta. Mas se eu dividir tudo por menos 2, eu posso multiplicar tudo por menos 1, se quiser. Tá? 4x menos 6y menos 4z mais 16 igual a 0. Vou simplificar tudo por 2. 2x menos 3y menos 2z mais 8 igual a 0. Todas essas respostas, pessoal, querem dizer a mesma coisa. Tá? Certo? Ismael, como é que tu acha o vetor normal olhando para a reta, ó? Como eu expliquei ali, ó. Esse aqui é o B da reta, 2. Esse é o C da reta, C do vetor da reta, menos 3. E pelo fato deste x menos 2 não estar junto, estar separado, ele não está aqui igual, ó, não está junto com as razões, é porque o denominador dele seria 0, ó, como eu mostrei aqui em cima. Se eu fosse escrever o x na forma paramétrica, seria x igual a menos 2 mais 0t. E é por essa razão que eu não posso escrever o x desse jeito, porque senão ficaria x mais 2 sobre 0. E jamais eu posso ter um denominador 0. Por isso, então, que ele fica assim, separado dos demais. Tá? Então, sempre que um deles estiver separado, é por essa razão. É porque o vetor tem aquela coordenada nula. Ok, pessoal? Como estamos indo? Vou dar um tempinho para dúvidas. Mais um tempinho. Quem tiver sua dúvida, por favor, coloque no chat. Exatamente, Andrei. Para achar o D, basta tu substituir um ponto do plano ali, no lugar do X, do Y e do Z. Pode ser o A, pode ser o B, porque ambos são pontos do plano. Tá? Isso vale para a reta. Isso vale para aquela reta. Ele tem ali um lugar que o representa na equação da reta. Tudo bem, gente? Podemos ir adiante? Vamos lá? Vamos tocar? A
próxima questão, pessoal, é sobre parábola. Parábola. Então, vamos ver a teoria que está por trás disso, tá? Então, nós estamos indo para a questão de número... Deixa eu voltar para a cor preta. 4. Oi, não. 4. Então, duas coisas. Quando eu tenho uma parábola de pé, vamos supor, tá? A equação envolve o x ao quadrado. Esse h e esse k representam as coordenadas do vértice, e esse P, ele tem a ver com a distância do foco à diretriz, precedido de um sinal que vai ser positivo se a parábola abrir para cima, positivo se ela abrir para baixo. Isso se a parábola, então, for assim, ou assim. Se a minha parábola for, como os alunos dizem, deitada, daí quem vai ao quadrado é o y, pessoal. Olha a teoria que a gente tem que saber. Aí, se o P é negativo, ela abre para o lado negativo do x. Se o P é positivo, ela abre para o lado positivo do x. Tá? Então, isso a gente tem que estar ligado, pessoal. Muito bem. A nossa parábola é deitada. Então, teríamos que trabalhar com essa equação. Tá? Muito bem. Ali eu só estou colocando o vértice e a diretriz, tá? Então, vamos ver se eu consigo aqui fazer. Ninguém precisa decorar nada. É só colocar as informações. O vértice é 1 menos 2. Tá aqui. A diretriz é a reta x igual a 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais ou menos por aqui assim. Todo mundo tem que saber que uma reta vertical tem equação x igual a alguma coisa. No caso, x igual a 9. Vejam que todos os pontos dessa reta cumprem essa ordem. O x é sempre 9. O x é sempre constante, pessoal. Então, eu noto que os alunos não sabem como escrever uma reta vertical, como escrever uma horizontal. E é só pensar na lógica. Todos os pontos numa reta vertical têm o mesmo x. O x se mantém constante. Então, por isso que a ordem traduz isso. X igual a 9. Essa é a ordem. O y pode ser qualquer coisa, tá? Então, eu tenho que saber que o P é a distância do foco à diretriz. Bom, se a diretriz está 8 para cá, o foco estaria 8 para cá. E logo, a minha parábola teria que abrir assim. Portanto, 8 para cá, 8 para lá, 16. Como abre para o lado negativo, menos 16. Certo? Aí eu coloco os elementos conhecidos, vértice, P, e eu tenho aí a equação dessa curva. Vou dar um tempinho para vocês me passarem essa equação aí, para vocês terminarem. Eu sei que está ali a resposta, mas só porque eu quero propor um desafio para vocês.
Teria alguém para fazer a minha mão ali pelas 4 horas? Qual é a mais rápida dela? Então faça a babaneta, por favor. É Maria Cristina. Kevin Caia, SS. LE. E aí, gente? Vitor, eu sei que tu tá muito preso ali no P sobre 2, tudo bem, tá? Pode pensar assim. Mas procurem não decorar, pessoal. Procurem saber que o vértice está no meio do caminho entre o foco e a diretriz e que o P é essa distância. Então, se a diretriz está a 8 para cá, o foco estaria a 8 para lá, tá? Se eu perguntasse para vocês quais as coordenadas do foco, onde é que vai bater esse foco, né? Então, vocês teriam que saber, ó, 8 unidades para cá. Ali no gabarito vocês enxergam. -7 e 2. Opa, -7 e -2. Certo? Tá? Então, a equação ficaria assim, como está ali na resposta. Y mais 2 ao quadrado. Opa. Deixa eu mudar a cor de novo. Y menos 2, dá y mais 2 ao quadrado, igual a -32, porque como eu já disse, abre para a esquerda, x menos 1. Tá aí a equação dessa parábola. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que o H deu -1? Porque está dito ali que o vértice é 1 e -2, então tu põe na fórmula, vai ficar x menos o H é 1, x menos 1. É um dado do problema. Tá? Certo, gente? É um dado do problema. Devido à diretriz, exatamente, o vértice está sempre no meio do caminho. Se a diretriz está 8 unidades para a direita, o foco tem que estar 8 unidades para a esquerda. Exatamente assim, o vértice está no meio do caminho. Lembrando que a definição de parábola, a parábola é o conjunto de pontos que estão a uma mesma distância do foco e da diretriz. Portanto, o vértice, sendo um ponto da curva, ele está a uma mesma distância.
Pergunta, gente? O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Ok, Ismael. Se caísse assim na prova de vocês, onde essa curva corta o eixo X e onde ela corta o eixo Y? Onde ela corta o eixo X, vejam que vai cortar num ponto, onde ela corta o eixo Y, vai cortar em 2. Então, se eu perguntasse onde corta o X, isso aqui vocês teriam que saber, se corta o eixo X, esse ponto está situado sobre o eixo do X. Esse ponto tem um X qualquer, que eu não sei, mas o Y dele obrigatoriamente é 0, porque ele se encontra sobre o eixo do X. Então, eu viria aqui na equação e colocaria o Y 0. 0 mais 2 ao quadrado. E aí, resolveria, tá? Cairia numa equação. Até vou tentar calcular, ó. 4 igual menos 32x mais 32. Aqui ficaria 4 menos 32, dá menos 28 sobre menos 32 igual a x. X daria 0, alguma coisa, fechando aqui, ó, com o que a gente achou. Tá? Então, onde corta o eixo do x, obrigatoriamente é um lugar onde o y é 0. Aquele ponto tem y0. Onde corta o eixo y? Aí, quem é 0 é o x. O y eu não sei. Eu sei que tem 2y, ó. Vou chamar um de y1 e y2. Se eu substituir na equação o x por 0 e efetuar, eu vou cair numa equação do segundo grau que vai me levar a esses dois valores. Tá, pessoal? Isso não vale só para álgebra vetorial. Isso para quem está fazendo cálculo vale também. Onde corta o x é um lugar em que o y é 0. Onde corta o y é um lugar em que o x é 0. Esse ponto situado sobre o eixo, obrigatoriamente bate aqui num lugar em que o x é 0. Então, isso aqui é básico e todo aluno da área das exatas tem obrigação de saber, pessoal. Tá? Por isso que eu insisto tanto nessas questões. Certo, gente? Esta é a equação da parábola, Vitor. Esta é a equação da parábola. Bom, a Geralto só colocaria y2 mais 4y mais 4 eleva ao quadrado igual a menos 32x mais 32. Colocaria tudo para um lado só, y2 mais 4y mais 32x. Aí aqui tem 4, aqui viria o menos 32, menos 28, igual a 0. Poderia ser assim, ó. Aí é só fazer as continhas e somar os termos semelhantes. Tá, gente?
Podemos ir adiante, gente? Podemos passar para a questão 5. Ok? A questão 5, pessoal, eu acho interessante porque ela trabalha com um monte de conceitos vistos ao longo do semestre. Deixa eu mudar de novo a cor. Ó, determine um vetor de módulo 3. Já vimos que isso é moleza. Basta que eu encontre um versor na direção que eu quero. Esse versor eu multiplico por 3, que eu terei um vetor de módulo 3. Muito bem, então temos que ver qual é o vetor. O ponto inicial desse tal vetor aí, que a gente vai ter que achar, ele tem origem no ponto A, menos 10 e 5. E o ponto final, que eu vou chamar de B, pensando que esse vai de A a B, o ponto final dele é o foco da parábola. Qual parábola? Essa aqui. Y² menos 16y mais 8x mais 216 igual a 0. Tá? Então, eu quero que vocês descubram o foco. Primeira coisa, a gente vai ter que escrever a equação, que é uma parábola deitada, porque é o y que está ao quadrado. A gente vai ter que escrever nesse formato aqui. Porque aí, se eu tiver nesse formato, eu comparo termo a termo e eu consigo descobrir daí H e K e o P que me levarão ao foco. Então, a primeira coisa que eu vou desafiá-los é para escrever essa equação, pessoal. Escrevam essa equação da parábola, que se encontra em sua forma geral. Eu quero que vocês escrevam na forma reduzida. Vou dar um tempinho aí, pessoal. Y menos 8. Vamos lá.
primeira coisa que eu faço é lembrar que esses termos saíram de um quadrado. E que esse sempre é quadrado de uma diferença por causa desse sinal. E esse termo é sempre o dobro deste. Então, é isso aqui. Tá? Daí, se eu deixar a equação nesses termos, não sei como é que vocês aprenderam, mas enfim, se eu deixar assim, eu estou contando um elemento duas vezes, porque isso aqui significa y2 menos 16y mais 64. Só que esse 64 ele já está aqui dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar, sempre é menos, o número que sai daqui, ó. Porque senão ele fica contado duas vezes. Aí sim a minha equação vai ficar isso aqui. Esse 8x eu vou passar para o outro lado. 216 menos 64 vai me dar 152. Passa para o outro lado, menos 152. Aí, como a ideia é chegar aqui significa deixar o x sozinho, então eu vou me livrar do menos 8, colocando esse menos 8 em evidência. E como é que a gente faz esse processo? Bom, se eu já estou considerando que o menos 8 vai multiplicar isso aqui, então eu tenho que dividir menos 8x por menos 8, x menos 152 dividido por menos 8, mais 19. Tá, pessoal? Eu fico muito incomodada quando os alunos erram uma fatoração desse tipo, porque é muito fácil ver se está correto. Se eu multiplicar o menos 8 por x mais 19, tem que dar aquilo ali. Então, se acostumem, pessoal, a fiscalizarem o processo de vocês. Ao longo do processo, a gente vai tendo pistas se estamos no caminho certo ou não. Tem muitos momentos que a gente pode verificar se a coisa está andando. E agora eu vou comparar. Ó, menos k, menos 8. Menos k, menos 8, k igual a 8. Menos h, 19. Menos h mais 19, então h menos 19. 2p igual a menos 8, logo p igual a menos 4. E aí, sem decorar nada, simplesmente colocando esses elementos, eu descubro. Se o H, vamos supor aqui, ó, menos 19 e o K é 8, vamos supor aqui é 8. Se o P é menos 4, significa 2 para cá, 2 para lá. O P é negativo, ela vai abrir para a esquerda. Então, o foco tem que estar a 2 unidades para cá. Para a diretriz 2 para lá, resultar no P menos 4. Então, o nosso foco vai ser menos 21, e a ordenada do foco é a mesma do vértice, menos 21, 8. Tá? Andrei, eu não estou te entendendo. O foco é menos 19 e 8. Certo, gente? Porque o foco, quando a parábola é deitada,
quadrada, todos os elementos têm o mesmo y. Ó, o foco, o vértice, ó, tudo tem o mesmo y, no caso 8. Então, esse é o nosso ponto B, menos 21, ó, menos 21 e 8. Agora, vocês têm como achar o vetor AB, mas ainda não está pronto. Vamos tentar achar o vetor AB, pessoal. Eu vou ter que mudar de página, que está muito... Vamos tentar achar o vetor AB, fazendo B menos A, ó, como está mostrado aqui. B menos 21 mais 10, 8 menos 5, 3. Está aqui o vetor AB. Menos 11 e 3. Vamos ver. Vê se fecha para vocês. Menos 11 e 3. Fechou, gente? Tudo bem? Então, não está pronto ainda, porque a gente quer um vetor de módulo 3. E esse vetor provavelmente não terá módulo 3. Então, eu vou mudar de página. Então, o meu vetor, que é menos 11, 3, não tem módulo 3. O que é que eu vou ter que achar? O versor desse vetor. É como se eu tivesse o vetor, eu tenho que achar o versor dele, que é na mesma direção, porém tem módulo 1. E como é que eu acho? Dividindo pelo seu módulo, que vai ser 11 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 121 com 9, 130. Esse é o versor. Como eu quero que tenha módulo 3, eu vou multiplicar esse versor por 3. E aí eu acho o vetor que eu quero. Então, o vetor solicitado é 3 vezes o versor. Vê se vocês concordam. E aí a gente chega na resposta do problema. Menos 33 sobre raiz de 130 e 9 sobre raiz de 130. Tudo bem, gente? Perguntas? Ó. Essa é a resposta que vocês têm no material. Mais alguma pergunta, gente? Podemos ir adiante? Bom, então, só para destacar mais uma vez o conceito de versor, tá?
Por que que ele é importante? Porque a partir dele eu posso achar qualquer vetor. Tá? Então, essa fórmula, ela nos ajuda em muitas situações. Tá? Andrei da Rosa, tem alguma pergunta? Como é que eu achei o vetor? Como é que eu achei o vetor? O vetor menos 11? Ó, o vetor, ele tem origem no ponto dado e B é o foco da parábola. Então, a gente teve que escrever a equação na forma reduzida para achar o vértice H e K. Como vértice, eu coloquei aqui o vértice. Isso, como P é menos 4, significa que ela abre para a esquerda. E como o vértice está no meio do caminho, 2 para a esquerda, 2 para a direita. 2 para a esquerda vai bater aqui no menos 11, ó. Aqui no menos 11. Por isso que o foco é o ponto menos 11 e 8. Ui. Menos 11 e 8. Tá? Ok? Então, esse é um elemento importante. Vocês precisam saber extrair as informações quando a parábola vem escrita assim. Repito, é escrever na forma reduzida. Por quê? Porque aí eu consigo comparar, ó, olho no olho. Menos K sai automaticamente. O erro muito comum é o aluno se enganar nos sinais. Por isso que eu já digo para trazer junto o sinal. Menos K, menos 8. Mais H, menos 19. Não. Menos H, menos 19. Tá? Por isso. Tudo bem? Vamos que vamos, então. A gente tem meia hora ainda. Vamos para o nosso exercício de número 6. Ué? Ué, às vezes dá uns tilt aqui, gente. Número 6. Tá? Número 6. Determinar a equação da elipse que tem centro no ponto 2 menos 3. Ó. Centro no ponto 2 menos 3. E um dos focos é 2, 0. Um dos focos é 2, 0. E um dos vértices é menos 6 e menos 3. Tá? Ninguém precisa decorar nada. O que a gente tem que saber é que tudo é medido a partir do centro. Vocês vão colocar o centro, o foco, os vértices, e aí vocês vão achar as medidas. Eu vou dar um tempinho só para colocar aqui. Ó, a primeira coisa, ó, vamos colocar isso num 2 e menos 3 é o centro. 2
2 e 0 é o foco. 6 e menos 3. Peraí, que isso aqui tá mal. Ah, tá. E um dos vértices do eixo menor é 6 e menos 3. 2, 3, 4, 5, 6 e menos 3. Então, já estamos dizendo que se o eixo menor está na horizontal, o eixo maior está na vertical. Ela é uma elipse assim, ó. Vamos supor, com o eixo maior paralelo a Y. E aí, eu tenho que saber qual das equações que eu pego no formulário. Quando o eixo maior é paralelo a Y, o A, que tem a ver com o eixo maior, fica embaixo do Y. E, consequentemente, o B embaixo do X. Tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês me acharem a elipse, na verdade, vai abrir assim, ó. Sei lá. Vou dar um tempinho para vocês me acharem o B e o A, pessoal. Vamos lá. Daí, gente. A é 25. A é 25. Vamos ver. Todo mundo concorda que o B
O eixo menor é a medida do centro a esse vértice que limita o menor. Se aqui é 6, aqui é 2, o B é 4. Se o C, metade da distância focal, se a distância focal é a distância entre os focos, do centro ao foco é a metade, é o C, que no caso é 3. Ó, 3. Então, o C é 3, o B é 4, e existe uma relação entre o A, B e o C. Então, se o B é 4 ao quadrado, 16. Se o C é 3 ao quadrado, 9, então fica realmente o A ao quadrado, 25. Então, a equação vai ficar mais y menos k menos 3 dá mais 3 ao quadrado igual a 25, isso é igual a 1. Se pedissem para a gente fazer o gráfico, se o A é 5, 5 para cima, 5 para baixo. Um dos vértices bateria aqui, ó, e o outro 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos aqui assim. Tá horrível, Mel. Tá horrível. Mas, enfim, a gente pode melhorar. Eu fiz aqui uma medida muito menor que a outra. Enfim, tá? Só para vocês terem uma ideia aí. Certo, gente? Então, a resposta, na verdade, é isso aqui. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Então, a teoria que eu quero insistir é exatamente essa. Se o eixo maior se desenvolve paralelo ao y, o A é embaixo do y. Se o eixo maior se desenvolve paralelo a x, o A ao quadrado fica embaixo do x. Então, isso vocês têm que ver. Tá? O que está menos 2? Ah, desculpe, o centro é 2, ó. Eu peguei aqui o vértice, não é 2, tem razão. É 2, ó, porque o centro tem abscissa 2 e ordenada menos 13, menos 2. Ok. Tá, pessoal? Perguntas? Podemos ir adiante. Nunca esquecendo, né, a relação, isso tanto faz ser deitado ou de pé, a relação é a mesma. E outra coisa importante para lembrar, se pedissem a excentricidade. Excentricidade é um número que dá informações da forma. Se esse número for perto de 0, a forma é arredondada. Se for perto do 1, é achatada. Então, o C é 9 e o C é 3, desculpe, e o A é 5, 3 quintos é a excentricidade dessa curva. 3 quintos dá 0,7 alguma coisa. Então, ela é mais para o lado da alongada do que arredondada. Tá? Podemos ir adiante, gente? Para o último exercício.
Então, vamos lá. Vamos para o último exercício. Vocês têm ali, vamos começar pela parábola. Vocês têm ali uma parábola e a gente tem que achar a equação. Como se trata de uma parábola deitada, a equação vai ser... Desculpa, vou voltar aqui para eu... mudar a cor. Esse é o exercício 7. Tá, então é uma parábola deitada, a equação é y menos k ao quadrado, 2px menos h. Eu vejo que muitos alunos não compreenderam isso, pessoal. Parábola deitada é o y ao quadrado, parábola de pé é o x ao quadrado. Então, vou dar um tempinho para vocês me darem a equação. O que vocês precisam descobrir ali no gráfico? H e K, que é o vértice, e P, que é a distância do foco à diretriz. Tá? Vou dar um tempinho. Alô? O que deseja falar? Quem gostaria? Seu Eric, eu estou dando uma aula à distância. O senhor quer a chave da casa da mãe? Tá, então. Tá. Ah, eu até tenho, só que às vezes eu estou em sala de aula e nem vejo. Olha, eu ligo para o senhor, eu tenho o seu número, tá? Obrigada, tchau. E aí, gente? Vamos lá. O vértice é o ponto... Calma aí, gente. O ponto 4, 2. Ok. Então, y menos 2 ao quadrado, x menos 4. Ok. Agora o 2p. Pensem assim, ó. Olha ali, ó. Se a distância do vértice ao foco é 2, do vértice à diretriz é mais 2. 2 mais 2, 4. Então, o P é 4. Como abro para a esquerda, menos 4. Então, a equação fica y menos 2 ao quadrado, menos 8, que multiplica x menos 4. E aí dá a resposta, ó, na forma geral. Eleva ao quadrado, passa tudo para o lado de cá, soma os termos
semelhantes, e a gente chega na resposta que está no material. Vê se vocês concordam, se tem alguma dúvida. Já o P é a distância do foco à diretriz, sendo que o vértice está no meio do caminho. Então, se o foco está 2 unidades à esquerda, a diretriz estaria 2 à direita. Se eu perguntasse para vocês qual é a equação da diretriz, a diretriz passaria aqui, onde a diretriz passaria na reta x igual a 6. Então, vocês também têm que ter condições de me dar a equação da diretriz. Tá? Se eu perguntasse a equação do eixo de simetria, o eixo de simetria é aquele eixo que divide ao meio. Ele passa no vértice e no foco. Eu posso pensá-lo como uma reta na horizontal. É como se fosse no cálculo uma função constante, né? E aí uma reta horizontal é sempre y igual a alguma coisa. Essa é a equação do eixo de simetria. Então, o P é a distância do foco, que está no 2, na diretriz, que está no 6, 4. Como o P, a parábola abre para a esquerda, o P é negativo, menos 4. Eu não sei se eu estou te entendendo, Andrei, mas o que eu estou dizendo é que o vértice está no meio do caminho. Se o foco está 2 unidades à esquerda do vértice, a diretriz estará à mesma distância. Só que do outro lado, 2 unidades à direita. E aí isso me leva a concluir que o P, que é a distância do foco à diretriz, o P é 4. Não podem esquecer. O P é a distância do foco à diretriz. Do vértice ao foco vai dar metade do P. Do vértice à diretriz, a metade do P. Porque o vértice está no meio do caminho. Perguntas, gente? Ok? Podemos passar para o último exercício de hoje, que é aquela elipse. Então, vamos ao P desse exercício 7.
ela é uma elipse em que o eixo maior está na horizontal, percebem isso? Ó, porque o centro é exatamente o meio. Então, eu quero que vocês me digam o centro. Porque se ela está se ela é deitada, ó, o eixo maior tá, o eixo maior é paralelo a x, o número maior tem que estar embaixo do x. Então, a equação seria essa aqui. Tá? A gente pode achar todos os elementos fazendo a leitura do gráfico. Eu quero que vocês me digam o centro e quero que vocês me digam quanto mede A, quanto mede B. Tá, pessoal? Vou dar um tempinho para vocês acharem essas medidas. E aí, gente, o centro está no meio do caminho. Então, olhem ali. O foco 1 bate no -10. O foco 2 bate no 1. A distância entre o foco 1 e o foco 2 é 11. Então, a metade de 11 é 11 sobre 2. 11 sobre 2 dá 5,5. Então, vamos contar 5,5 para um lado. 1, 2, 3, 4, 5,5. Isso vai bater num ponto em que o x é menos 4,5. Vamos ver se vocês... Ó, aqui, ó. 1, 2... Eu acho que eu vou ampliar isso aqui só para vocês verem melhor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Divido por 2 para achar o meio, 11,5, que é 4,5. Então, vamos lá. 11,5, que é 5,5. 1, 2, 3, 4,5. Então, vai bater onde? Num X. Será que eu contei certo? Não, é 5,5. 11,5 é 5,5. 11 sobre... Vamos de novo. A distância entre os focos é 11. Divido por 2 é 5,5. Vamos ver onde vai dar, então. 1, 2, 3,
4, 5,5. Vai bater aqui em menos 4,5. Então, o centro é menos 4,5 e 6. Ok? Tá? Então, o centro é menos 4,5 e 6. O A, agora vamos medir o A. O A é a distância desse centro aos vértices. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. 7,5. Então, vamos escrever isso de outro jeito, pessoal, para ficar melhor para a equação. Deixa eu tirar a tela cheia. Tá? Essa medida, menos 4,5 mais 3 dá menos 7,5. Menos 7,5. E o D seria 1, 2, 3, 4, 5. O D é 5. Essa resposta não está certa, gente. Deixa eu marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e meio. Ah, é que não bate bem. Tá bom, tá bom, tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Em vez de 7,5, não tem sentido. Em vez de 7,5, eu também posso colocar na forma de fração 15 meios. Tá? O C, eu vou medir ali. O C é a distância entre os focos. A gente já tinha visto antes que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 11 sobre 2. Então, pegando a relação A2 igual a B2 mais C2, A2 é 225 quartos. C2 é 121 quartos. Passando tudo para um lado só, eu vou encontrar que o B é 225 menos 121. 225 menos 121. 104. Tá fechando isso aí. 15 ao quadrado. Não estou fazendo nada errado, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Divide por 2, 11,5. Quadrado de 11, 121 quartos. Quadrado de 15, 225. Menos 11 ao quadrado, 104. 104, tá certo, dividido por 2.
dividido por 4, melhor dizendo, 26. Tá certo, tá certo. B ao quadrado, então vai dar 26. Tá? Então, o B seria raiz de 26. E a minha equação vai ficar, então, x menos 4,5 mais 4,5 ao quadrado, sobre B ao quadrado, que eu posso deixar assim, mais y menos 6 ao quadrado sobre 26 igual a 1. Se eu quiser passar para cima, isso aqui, 4 sobre 225. Lembrando que quando eu divido frações, eu multiplico pelo inverso. Então, dividir por 225 quartos é a mesma coisa que multiplicar por 4 sobre 225. Por isso que eu fiz isso, tá, pessoal? Então, também poderia ser uma resposta esse aqui, ó. Tá, pessoal? Perguntas, então. E aí a gente está encerrando a nossa lista de exercícios, pessoal. Tá? Quero dizer que hoje à tarde tem também o mesmo grupo de estudo, mas vai trabalhar na mesma lista, né? Então, mas que ainda temos as monitorias presenciais que trabalham até 4 da tarde. Qualquer dúvida, vocês podem pôr na comunidade do Moodle, que vocês encontram lá na monitoria da matemática. Ok, gente? Ok? Eu espero que vocês tenham uma boa prova, pessoal. Espero ter ajudado. E aí, se o som não estava bom, alguma coisa, vocês coloquem aí para que eu possa melhorar na próxima sessão, já que essa tecnologia, às vezes, a gente muda de computador, muda tudo. Tá? Boa sorte para vocês, boa prova. Bom fim de semana para todos também, pessoal. Foi um prazer passar essa manhã com vocês.